Doutor Renato, a live do presidente ontem também abalou um pouquinho as estruturas ali na Jovem Pan. O pessoal ficou tipo, oh meu Deus, ele mostrou uma prova do próprio TSE a respeito ali tem que falar suposto, né? É obrigatório, da suposta invasão dos supostos um ano seguido em 2018. O que isso significa em termos de república? Olha, cara, o interessante foi a forma como ele fez, a estratégia que foi utilizada e que passou despercebida pelos togados. Ele falou que a live de quinta-feira seria bombástica. E o que ele fez? Ele trouxe para dentro da presidência da República todos aqueles fatos em vídeos, né, em declarações, em testemunhos, né, aquelas evidências que rodou o país inteiro pelos apps, pelas Facebook, pelas redes sociais, e que fingiu-se, né, o mecanismo fingiu que aquilo não existiu. Ele ignorou completamente todo o processo judicial instaurado perante a Justiça Eleitoral, foi ignorado. Nunca se conseguiu uma decisão que justificasse alguma interferência no pleito eleitoral com base numa fraude em cima de todos esses eventos, né, que rodaram as redes sociais. Então, nunca existiu provas. A narrativa politicamente correta, autocrática, ou seja, que se justifica em si mesma, ela sempre predominou. Pela força de cima para baixo. O que acontece no mundo real, ignora, vale a força da autocracia. O que o presidente da República fez? Ele assumiu a responsabilidade por dar valor àquilo que o sistema de justiça ignorou. Então, ele apresentou em rede nacional tudo aquilo que as pessoas se sentiram lesadas nas eleições, vivenciou e foi desconsiderado por quem deveria zelar, né, pela integridade eleitoral, aceitando aquelas coisas estranhas como elementos para serem investigados no processo. A partir do momento que o presidente fez isso, ele colocou ali em xeque a narrativa politicamente correta, autocrática do sistema de justiça e dos inimigos da pátria. Mas o que aconteceu? Aí veio a acusação que ele apresentou fakes, que nada daquilo era prova. Aí começa o jogo de narrativas. O que seria a prova? Todo mundo falou que aquilo não era prova, não consegue exemplificar o que seria uma prova para justificar, né, uma ação que mexesse no sistema eleitoral. O que seria uma prova a influenciar a tomada de decisão? Aquilo ali, segundo todos, pelo menos que eu conversei, não era prova, mas eu pedi um exemplo e ninguém me dava. Né? Ou seja, não tem exemplo. É prova porque a narrativa, né, a posição de destaque, provavelmente é juiz, uma autoridade, achava que não era prova e ponto final, a gente tem que engolir isso, quando na prática não é bem assim. Aí abriu-se o inquérito, né, era previsível isso, muito previsível que fosse acontecer isso. Por quê? Eles convalidaram o impossível, né, foi o inquérito toffoliano, dizendo que é constitucional, não é uma decisão plenária, não pode convalidar o ilícito. Então, como eles se acham dono da cocada, acham que tem a última palavra, dono do direito, dono do país, eles se acharam que estavam tranquilos. E aí o TSE imitou o Supremo, abriu o inquérito também de ofício. Não bastasse isso, a gente pediu para o Alexandre de Moraes incluir o Bolsonaro no inquérito fake. Né? No inquérito fake, o Bolsonaro qualificou hoje o inquérito fake. Ministro fake. Né? E ele até questionou se ele ia ter busca e apreensão pela Polícia Federal no Alvorada ou pelas Forças Armadas. Né? Deu uma ironizada. Então, o que aconteceu? Abriu-se o inquérito, aí vieram os especialistas, né, esses que eu sempre digo, ignore especialistas, que aí o presidente vai bem. Né? Falando que ele cometeu ali crime de improbidade, né, crime de responsabilidade, blá, blá, blá. E os caras cresceram na narrativa, né, a tendência do ativismo, né, na ousadia, mas aí o Bolsonaro deu... Esse foi o cheque mais poderoso, né? Primeiro cheque eles se esquivaram, mas nesse cheque é um cheque mate, né, o reizinho está pregado com super bonder. Ele apresentou as provas bomba, que são os documentos oficiais do próprio TSE, comprovando que o TSE apagou lá coisas que o comprometia, documentos da Polícia Federal, assinados por agentes públicos que, regra geral, têm fé pública. E não tem como falar que esses documentos são fakes, que não são provas. Muito pelo contrário, o TSE agiu para obstruir a justiça, para obstruir aqueles elementos que desmascaram a narrativa que eles vêm forçando goela abaixo da população e tentando intimidar o presidente, num erro grosseiro. Essa é a história.
Qual será o desfecho disso? É muito previsível, é muitíssimo previsível. O tribunal hoje está com uma bomba dentro da própria casa, né? E não haverá tempo de desativá-la. Será que eles vão conseguir fugir do tribunal que está com a bomba e se salvar? Essa que é a questão, né? Particularmente, eu acho difícil, pelo que está aí desenhado. Cissa, considerações sobre a live bomba do presidente na anteontem? Foi ontem. Essa eu assisti, e essa foi absurdamente sensacional, porque quando você olha para os dados, quando você olha para os números, assim, conta fatos, não argumentos, né? E quando você vê os dados, quando você vê os números analisados, todos certinhos lá, você vê que realmente, assim, ele mostrou provas, não dá para dizer que não são provas, assim, você não querer aceitar os números é outra coisa, você querer colocar um blindfold, sabe, tipo, não enxergar é outra coisa. Agora, os números estão lá, os números não mentem, o fato do delegado lá ter pedido renúncia e estar trabalhando como consultor, como advisor, sei lá, eu já esqueci até o nome, de um ministro da Suprema Corte que até impediu a investigação sobre quem foi o mandante do assassinato, da tentativa de assassinato do presidente, é um absurdo, sabe? E é muito engraçado porque eu vejo isso e eu vejo o que está acontecendo, o que está sendo... as evidências que estão aparecendo lá nos Estados Unidos, que são muito parecidas, também são através de números, através de manipulação, através de algoritmos, em máquinas muito parecidas. Então, não dá para negar que o que aconteceu aí no Brasil aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, gente, eu esqueço, desculpa. Então, não dá para negar que tem uma correlação. E é impressionante o fato até do Trump ter se encontrado com o presidente Bolsonaro, e quando eles, logo após o encontro deles, o Trump falou que a reunião foi muito produtiva e que havia tido fraude durante a eleição do Bolsonaro, e o Bolsonaro falou a mesma coisa. Então, esse fato é inegável. E assim, o que o Barroso também foi fazer durante essa eleição lá nos Estados Unidos, que a gente já sabe que aconteceu, porque cada vez mais tem evidências. Essa semana saiu um documento de um whistleblower, que é uma pessoa que trabalhou na Dominion e que está delatando os crimes que eles cometeram lá, com todas as evidências. São páginas e páginas e mais páginas de evidências de como eles fraudaram a eleição. E isso de funcionário alto da Dominion. E, ao mesmo tempo que o Barroso estava lá, quem foi para os Estados Unidos também foi o Dudu Bolsonaro, que veio para cá para os Estados Unidos, reuniu com a Ivanka Trump. O Trump não gosta de falar com líderes mundiais por telefone nem nada, o negócio dele é pessoalmente, ou então por carta, feito era com Kim Jong-un e tudo. Ele só se comunica através de pessoas de confiança. A filha dele é uma pessoa muito de confiança e o filho do presidente Bolsonaro também. Então, esses encontros que o Dudu teve lá atrás, na época da eleição, e continuou tendo ao longo dos anos, não foi por acaso. Então, eu acho muito impressionante, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e eu tô feito o Renato, sabe? Assim, até desisti de botar botox, ainda tô franzindo a testa, mas nem tá franzindo tanto, porque eu tô na maior tranquilidade, com a maior calma, sabendo que isso tudo vai se resolver da melhor maneira possível para ambos os países e alguns outros também que estão penando com isso, ver o que aconteceu aí no Peru recentemente, em vários outros países. Então, eu estou muito tranquila em relação ao resultado final. Eu acho que nós teremos um desenrolar que não vai ser muito confortável nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, mas isso tudo vai se resolver da melhor maneira possível, porque nós temos um presidente que está sabendo de tudo, e ele tem o serviço de inteligência do lado dele, tem muitas pessoas competentes, tem pessoas do exército, da polícia, que estão, da inteligência, que estão ali apoiando ele. Então, calma, gente, vai dar tudo certo.